uma coisa que você disse antes que ficou ressoando na minha mente. Eu disse que as forças do mal não querem que nada sobre esse código seja conhecido. Eles querem manter a população, digamos, cega. Você poderia aprofundar mais essa reflexão? Sim, este mundo tem um objetivo, que é que sua alma faça méritos, que sua alma se fortaleça, se retifique, que sua alma fique mais forte, que sua alma cresça em consciência. Quando a alma se encarna neste mundo, os cabalistas ensinam que o corpo causa amnésia na alma. Quando a alma faz um pacto sobre as lições que vai ter, ao se encarnar, esquece tudo o que foi pactuado, pois ao entrar no corpo esquece de tudo. Parte do jogo, parte do treino. Isso permite gerar um mérito para a sua alma, partindo da ignorância absoluta. Mas através de sinais, indícios e uma força interior de origem desconhecida. E sobre eventos difíceis que acontecem na sua vida. Pancadas. Você começa a se fazer perguntas. É o que você me dizia fora das câmeras, perguntas genuínas, que são as perguntas autênticas, aquelas que surgem de dentro, pois essas perguntas aparecem. Porque sua alma luta para querer crescer, para querer iluminar sua vida. A iluminação vem do conhecimento, por isso se diz Illuminati, porque eles têm mais conhecimento e são mais iluminados. É porque eles têm conhecimento, por isso eles estão iluminados. Não porque tenham mais potencial espiritual do que você, mas porque têm mais conhecimento do que você. Só isso. Isso é Illuminati. E aí entramos em para que eles usam isso ou não. Sim, claro, óbvio. As forças do mal têm um papel fundamental neste mundo. Também são algoritmos, são inteligências cuja missão é treinar cada um dos seres humanos deste mundo. São nossos personal trainers. Então, eles fazem com que você tenha muitas dificuldades na sua vida para que você supere essas dificuldades e fique mais forte. É como uma academia. Você vai à academia e paga um treinador pessoal, não é? Para que ele faça, digamos, crescer os bíceps, quadríceps, te deixar mais forte e ganhar capacidade. E a gente reclama que o treinador faz a gente trabalhar duro, mas eu estou pagando para o treinador me fazer trabalhar duro, porque o que eu quero é expandir minha musculatura, nesse caso na academia, mas na verdade eu quero expandir minha consciência. Então, o interessante é que existem essas forças do mal, que além disso fazem seu trabalho fenomenalmente bem, mas fenomenalmente bem. Se as forças do bem fizessem o trabalho tão bem quanto as forças do mal, seria outro mundo, não seria este. E talvez a gente não teria a capacidade de gerar tanto mérito, né? As forças do mal estão nomeadas no Zohar, que é o livro da Cabala por excelência. E são chamadas por um código que se chama Eres Rav, que literalmente significa o grande entardecer, porque faz referência em código a isso. Na civilização egípcia adoravam deuses pagãos, que na verdade não são deuses, mas sim entidades malévolas com as quais esses egípcios faziam pactos em rituais muito obscuros para obter benefícios materiais. Isso ainda continua sendo feito, obviamente, e os seres RAB continuam existindo hoje e estão, obviamente, no nível dos governantes, dos grandes empresários, dos quais todos aqui podem imaginar, mesmo sem citar nomes. Um excelente exemplo foi o que foi chamado de pandemia, eu enfatizo. O que foi chamado de pandemia e onde se viu uma mobilização de meios dos Eres Rede de atendimento à vida absolutamente inédita até então. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que estamos todos sob esse efeito até começarmos a despertar. Mas não podemos despertar se não for sob esse efeito. De que efeito concreto você está falando? O efeito do despertar, o efeito de que sua consciência emerge como consequência da pressão que é exercida sobre ela. Se não há pressão, não há resultado, não há emergência da consciência. A consciência surge, emerge como consequência do mecanismo de pressão exercido pela dor. Se não há dor, não há despertar. Os cabalistas dizem que só existem duas formas de a sua consciência crescer neste mundo. Uma baseada na dor, no sofrimento, e outra baseada no estudo. Em outras palavras, estudar ajuda a evitar sofrimento e dificuldades na vida. Insisto, não porque os desafios da vida sejam menores, mas porque com mais sabedoria você não os enfrentará tão mal.
e o outro aprende com o sofrimento. Os desafios continuarão surgindo, porque este mundo está cheio de forças obscuras, cujo objetivo é treinar sua alma para ser mais forte. As forças obscuras não têm consciência de que seu objetivo é treinar a alma para ser mais forte. É como Smith com Neo. Smith acha que está fazendo o seu trabalho e que faz bem, e tudo o que Smith quer é sobreviver e destruir Neo. Mas porque Neo representa o Mashiach. Neo representa o seu Messias interior. Messias não é um personagem externo que vem salvar alguém, Messias é você, é a sua alma. Que, ao se atualizar, consegue alcançar níveis de consciência nos quais, literalmente, pode desviar das balas. Eu me entendo, Raul. Falando dessas forças do mal, você errar, não é? Você não errar. Você errar? Minha comunidade, meu público, ele está muito familiarizado com essas forças do mal. Como é que às vezes as forças do bem parecem tão absolutamente inúteis? Na hora de combater essas forças do mal, você mencionou os eventos que aconteceram em 2020, aquele condicionamento mental tão selvagem, aquela experimentação em massa com inoculações que não vamos mencionar aqui. Já derrubaram um programa meu com ele e para ela envio um abraço. Porque parece que esta realidade é dominada por eles? É que esta realidade é dominada por eles até que você exerça o seu poder? Vou explicar. Existem? Aqui entramos em um tema muito interessante. Como você conduz a sua vida e precisa entender que no final é uma questão de responsabilidade pessoal. A forma como você conduz a sua vida é fundamental para que o seu sistema imunológico espiritual rejeite absolutamente os ataques. Se você tem um sistema imunológico físico forte, as doenças não vão te afetar, as infecções não vão te afetar, etc. Os vírus, as bactérias, sei lá o quê. O mesmo ocorre no plano espiritual. Se sua alma possui um sistema imunológico forte, sem fissuras, o que os cabalistas chamam. Se sua casa não tem rachaduras, os ladrões não podem entrar para te roubar nada. Como as rachaduras da casa são geradas? Como as fissuras da alma são geradas? Bem, com certos comportamentos que fazem com que as forças do mal se alimentem cada vez mais e fiquem cada vez mais fortes. E vou falar aqui de algo sobre o qual se fala muito pouco, porque é um conhecimento muito especializado, mas que quero revelar aqui. E do qual falam os mestres da Kabbalah. Por exemplo, as forças do mal se alimentam da semente que o homem joga no lixo. Do sêmen que o homem descarta durante o ato sexual. O sêmen que vai para o chão, para o lixo, para uma camisinha ou para qualquer outro lugar que não seja o útero da mulher, que é o seu lugar. Isso fortalece as invisíveis forças do mal que se alimentam disso, mesmo sem serem vistas a olho nu. Isso está escrito no Zohar. Esse é um exemplo. Você pode me dar mais exemplos? Agora imagine só o mal que a indústria pornô causa no mundo com o que acabei de te explicar. Esse é um exemplo. Imediatamente, se as pessoas tivessem a sabedoria, porque estudaram o que precisam estudar, nunca mais lhes ocorreria exercer a sexualidade dessa maneira. De acordo? Outro exemplo. A boca suja, falar mal, criticar, dizer palavrões. Foi-nos dada uma boca, dizem os cabalistas, somente para difundir sabedoria, despertar consciências e dar bênçãos. Para isso deveria servir a boca, para nos alimentar, se me refiro. Na hora da linguagem articulada, nos alimentar. Obviamente sim, mas a boca, todo o conjunto da boca, incluindo os dentes, a língua e o aparelho fonador. O único objetivo que deveria ter é emular o Criador, ou seja, ser doador, mas doador de quê? De bênçãos, de boas palavras, de bons desejos, de acordos frutíferos que façam o bem no mundo da divulgação, como você faz e como tantos outros fazem. Eu, infelizmente, uso muitos palavrões para vezes. Estamos aprendendo coisas muito interessantes aqui. Comigo aconteceu o mesmo.
Eu tive que me educar para que na minha vida só tenha bênçãos. E posso te assegurar que funciona. Desde que você começa a exercer a sexualidade de uma maneira correta e entende o sentido, você tem consciência disso? Você está consciente. Disso sim. E exercem a sexualidade já de uma maneira sagrada. Veja que uma das forças do mal, os Erihav, são cinco tipos. Um dos tipos de Erihav tem como objetivo que você não exerça uma sexualidade sagrada. É o que se chama daqueles que destruíram o templo. O templo de Jerusalém conta-se que é a história de que foi destruído 2 vezes. Bem, isso é uma metáfora. O templo, na verdade, é a alma. Esse é o templo. O templo que foi destruído significa que a alma tem fissuras. Por quê? Porque foi interrompida? Por quê? Porque houve más condutas? Porque as forças do mal são infinitamente mais poderosas do que as forças do bem. Aqui, porque a maioria da população não sabe como se conduzir na vida, é ignorante dessas normas. E, portanto, estão à mercê, como folhas secas levadas pelo vento, do que essas forças do mal querem fazer. E o pior de tudo é que a maioria dessas pessoas defende com unhas e dentes aqueles que os manipulam. Isso é terrível. O filme Matrix também faz uma referência interessante a isso em sua 4ª parte. Então, esse comportamento, o sexual, o comportamento com a boca, e depois o mal olhado, que em hebraico se diz Ainará, literalmente olho mal, ou seja, é invejar. Invejar o que seu vizinho, amigo ou familiar tem, e além disso, desejar que ele não tenha mais. Esse comportamento causa um curto-circuito na alma, provocando fissuras terríveis. Temos o relato do bezerro de ouro. Moisés vai buscar as tábuas na parte baixa do Monte Sinai. Isso é uma metáfora. Também cabalisticamente, a decodificação é a seguinte: bezerro. Em hebraico se diz Egel. 3 letras. A-I-N-L-A-M-E-D, desculpe. A-I-N-G-U-I-M-L-L-A-M-E-D, 3 letras. São 3 iniciais de 3 curtos-circuitos. A-I-N-A-R-A, o A-I-N mal olhado, o L-A-M-E, o S-H-O-N-A-R-A, a boca má, maledicência. E o Gimel, uniões sexuais proibidas com perda de sêmen, as 3 juntas. Isso é um bezerro. Você fez um bezerro de ouro. O maior problema que existe neste mundo é apenas um: a ignorância.